Olá, sejam bem-vindos à nossa oficina de contação de histórias. A contação de histórias e as memórias afetivas no mundo digital. Aqui quem fala é Luciana Marinho. Eu sou escritora, poeta, contadora de histórias profissional e também trabalho com projetos na área de cultura e na área social. Nossa reunião hoje é para vermos os principais pontos, né, de uma boa contação de história. Será, né, que as pessoas ainda se interessam em ouvir histórias nesse mundo tão hiperconectado, esse mundo digital? A gente vai ver aqui 7 itens durante o nosso encontro, que tem aí a duração máxima de 50 minutos. Então o nosso conteúdo vai ir fluindo. Vamos trabalhar aí os principais pontos para uma boa contação de história, levando em consideração ambiente, público e repertório. Vamos aí colocar os itens que a gente se propõe a ver até o final desse encontro. Anota aí. É importante combinarmos que seria legal se você tivesse à mão caneta, papel, para dar uma anotadinha no que a gente vai conversar aqui, ou também depois você pode revisitar o encontro e ir fazendo prints, né, das telas, e eu vou colocando aqui algumas orientações e GIFs que vão aparecer ao lado do que eu estou falando. Porém, de repente você tem uma ideia durante o nosso encontro e é legal ter algo para anotar. Então, nesse momento de apresentação, se você quiser buscar caneta, papel, se organizar um pouquinho para aproveitar ao máximo o nosso encontro, fique à vontade. Para você saber um pouco mais sobre mim, né, quem é essa pessoa que traz essa oficina, né, para você aí do outro lado da tela? Eu escrevo para crianças, escrevo para a infância já há algum tempo. Tenho 2 livros lançados na área de literatura infantil, que são A Estrela Pequenina, que foi o meu livro de estreia, e também o Procura Encrenca. Também sou poeta, com livro lançado na área de poesia para adultos, daí Confidências da Noite, Poemas, Sonhos e Delírios, e já contei histórias pelo Brasil. Meu trabalho é bastante focado aqui na região sul, eu falo com vocês de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e já contei histórias no palco, debaixo da árvore, na família, ao ar livre, em escolas para pequenos e grandes. E vim compartilhar com você um pouquinho, né, da minha experiência e também depois, olhando os comentários, feedbacks que vocês vão trazer, pretendo também aprender um pouco com vocês. Bom, os itens que a gente vai ver durante o nosso encontro são a história da contação de histórias. Isso é algo atual? Isso é muito antigo? Quando isso começou, né? Por que contar histórias? O segundo item é elementos básicos para uma boa contação de histórias no ambiente virtual, ao ar livre e em ambientes diversos. O terceiro item que a gente vai ver hoje é como escolher um bom repertório, o que levar em consideração na hora de escolher um bom repertório para contar histórias. Se você é autor, escritor, assim como eu, pode estar optando trabalhar só suas obras ou contar outras obras. E nesse item a gente vai falar um pouquinho também sobre direito autoral. No quarto item, vamos estar vendo sobre estilos de contação de histórias. Será que você já descobriu o seu? No quinto item, mitos e verdades sobre a contação de histórias. Todo mundo pode ser contador de histórias, todo mundo é contador de histórias, isso a gente vai ver. No sexto item, as histórias enquanto conexões afetivas em um mundo digital. O que as histórias podem fazer para nos conectar de forma mais afetiva
compartilhar conhecimento, compartilhar emoções, compartilhar vivências. Será que isso é possível num mundo tão hiperconectado? Fica com a gente até o fim do vídeo. E ao final a gente também vai estar falando, né, sobre algumas regras, né, de compartilhamentos de histórias, principalmente aí nas mídias digitais, né? O que pode, o que não pode, o que é aconselhável, a questão do figurino, a questão também de agregar outros elementos, né? A minha contação de história para enriquecer e a contação de história show, para grandes palcos, para grandes eventos. E para você ver que hoje o nosso encontro está bem diverso e traz um conteúdo bem relevante para você que tem aí curiosidade sobre esse universo da contação de histórias ou que já trabalha com isso, mas quer aí mais conhecimento, mais elementos, novas ideias. Vamos ao primeiro item. A história da contação de história. É preciso que a gente converse sobre a história da humanidade, porque as histórias acompanham a evolução dos seres humanos. Se você parar para reparar, nós, enquanto seres humanos, seres que convivem num coletivo, seres gregários, nós, antes mesmo de começarmos a formar os idiomas, uma linguagem organizada, né, com regras, com as suas regras, suas normas gramaticais, nós já nos comunicávamos através do gestual, das expressões corporais, das expressões faciais. Mesmo quando a nossa conversação ainda era rudimentar e a escrita ainda não era uma realidade, o ser humano já passava suas próprias histórias, as normas do cotidiano, as normas das suas tribos, de maneira no gestual, no verbo, no olhar, nas expressões, através da contação de histórias. As tradições eram passadas de forma oral, através de grandes reuniões. Depois, quando as comunidades se reuniam ao redor do fogo, ao redor das fogueiras, era comum também que as pessoas contassem o seu dia, contassem de uma caça, de uma luta, de problemas diversos do cotidiano, de forma oral. Com a evolução da humanidade, com os primeiros registros, né, em desenhos, nos primeiros registros escritos que depois se transformariam em letras e essas formas viriam a formar, né, aí os idiomas e a nossa linguagem escrita. Através de desenhos antigos já se vê a contação de histórias para passar o conhecimento adiante. Então a contação de história é tão antiga quanto a humanidade. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, tem uma frase muito bacana que diz: as histórias são bálsamos medicinais e são mais antigas do que a arte e do que a psicologia, e serão sempre mais velhas nessa comparação, não importa quanto tempo passe, em função da nossa necessidade de nos comunicarmos em coletivo. Você vê esse registro em outras obras também, porque a arte de se comunicar, a arte de passar conhecimento para as futuras gerações sempre esteve com o ser humano. E a partir do momento que a gente vai evoluindo, essa necessidade e a forma como a gente conta as histórias também vai evoluindo. Nisso também estão inseridos os elementos que utilizamos para contar boas histórias.
Hoje a gente fala assim, mas contar história, será que alguém se interessa por isso ainda? Né? A juventude, as crianças, desde que nascem já estão com o celular na mão, já estão com uma câmera na mão? Claro que sim. Nos próprios jogos digitais, nos jogos eletrônicos, muitos deles, se não a maioria, tem uma história que contextualiza o jogo. Muitos jogos que as pessoas jogam, os jovens, os adolescentes, antes do jogo propriamente começar, aparece na tela uma pequena contação de história, dizendo o que motivou aquele jogo, ou os personagens, quem são, o que fizeram e por que estão naquele momento do jogo. Então, os elementos da contação de história estão no mundo digital também. E nós estamos aqui hoje nos encontrando nessa oficina através, né, de um ambiente totalmente digital para falar sobre esse tema tão antigo. A contação de história pode estar no seu dia a dia também em ambientes não lúdicos. Se você chegou até aqui pensando apenas na contação de história para criança, eu espero que após o nosso encontro você saia daqui com outro pensamento. Isso é uma coisa bem importante da gente conversar. A contação de história é para todas as idades e todos os ambientes. Você pode usar a contação de história no seu trabalho, para engajar equipes, para momentos com a sua família, para momentos lúdicos e de forma profissional para apresentações artísticas. O que vai mudar em cada ambiente, em cada situação, são os elementos que você vai agregar à sua contação de história. E aí a gente já vai para o nosso segundo item. Elementos básicos para uma boa contação de história. O que muda de uma contação de história para outra? Muda o nosso público, a nossa intenção e os recursos que nós vamos utilizar. A contação de histórias não tem a arte enquanto arte, ela não tem limitação. Você pode contar histórias para idosos, para pessoas maduras, para pessoas jovens e também para crianças. Eu trabalho muito a contação de histórias lúdica, né? Eu trabalho muito a contação de histórias arte, palco, mas há um tempo atrás, isso é atual, há um tempo atrás eu trabalhei durante muitos anos na área comercial e também utilizava elementos da contação de história nos treinamentos com as equipes. Então, não há limites para onde podemos utilizar a contação de histórias. Elementos chave para uma boa contação de história, seja o público que for, seja o ambiente aonde você estiver. Anota aí. Imposição de voz. Trabalhe a sua voz. Trabalhe as emoções e sensações através da sua voz. Expressão corporal. O que você vai trazer ao seu público através da sua voz, o seu corpo também deve interpretar. Se você está contando uma história alegre, que a sua presença na contação possa ser aberta, possa seu corpo estar contando aquilo também com alegria, a alegria que você está transmitindo na sua voz. Se você está contando uma história mais dramática, talvez seja melhor o seu corpo estar um pouco mais fechado, mostrando um respeito àquele momento de emoção mais densa. Se você se sente à vontade para contar a história e se movimentar como uma dança, talvez você esteja trazendo aí ao seu público algo sobre dança, sobre a cultura da dança, sobre a cultura da expressão corporal, que os seus movimentos também acompanhem isso que você está falando. Então, voz, expressão corporal e muito
muito importante no ambiente digital. Expressões faciais. Quando você conta uma história, principalmente histórias dramatizadas, você deve contar essa história. Não só as suas palavras, mas as suas expressões faciais. Se você está contando algo sério, você está contando algo que expresse dor, se você está contando algo alegre, um encontro feliz, ou algo mágico, que as suas expressões possam trabalhar essas sensações, para o seu público se conectar totalmente a você e a história e a mensagem que você está passando. E o mais bacana disso é que esses 3 elementos estão sempre com você. São recursos que você mesmo vai trabalhar e eles irão com você para onde você for. Outros elementos. Aí vão entrar aqueles detalhes que eu já falei para você. Quem é o seu público, aonde você está, onde você vai contar essa história e o que você vai passar de mensagem. Aí as coisas começam a mudar um pouquinho. Por exemplo, se você vai contar histórias num ambiente externo, qual a diferença? Bom, já dos seus recursos básicos é um ambiente que vai exigir mais de você. A sua voz tem que ser preparada bem antes. Tome muita água. Já 12 horas antes da sua apresentação, já comece a ingerir um pouco mais de água para hidratar essas cordas vocais. Existem também, até na internet, você pode procurar lá, alguns exercícios para fortalecer as cordas vocais, de imposição de voz, né? Nos cursos que eu dou mais aprofundados, também eu ensino alguns truques, algumas dicas. Hoje aqui a gente não vai poder se aprofundar muito, mas você pode também procurar na internet. Porque num ambiente aberto, principalmente se você não tiver um microfone à sua disposição, a sua voz e as expressões, né, que você vai fazer através da voz serão mais exigidas. Falando em microfone e recursos tecnológicos, num ambiente aberto, procure ter à sua mão uma caixa de som, um bom microfone, para quem se movimenta bastante, um microfone auricular, ou se você for movimentar outros elementos, microfone auricular. Teste os equipamentos, chegue antecipadamente ao local para ver qual vai ser a sua dificuldade, se vai ter um sol intenso, muito vento, se ameaça chuva. O ambiente externo é bem desafiador para o contador de histórias, mas também oferece elementos inesperados que podem enriquecer a sua contação de histórias. Já aconteceu comigo de um cachorrinho invadir a contação de história. E rapidamente eu coloquei ele naquela história, brincamos, as crianças ficaram alegres, o cachorrinho passou por ali e foi embora. Mas ele ficou naquele contexto de uma forma leve, divertida, e engrandeceu o momento que nós estávamos vivendo. Então, é um ambiente desafiador, um ambiente externo, ao ar livre, mas ele também pode oferecer aí surpresas inesquecíveis. Nos ambientes internos, quando você vai contar histórias em escolas, por exemplo, ou teatros, sempre chegue cedo. Se você não tiver a oportunidade de ir conhecer os ambientes onde você vai contar história com antecedência de dias, né? Você não pode visitar a escola, você nunca foi àquele teatro, procure chegar o mais cedo que você puder. Dar uma passadinha lá no turno da manhã, ou pelo menos com 1 hora no mínimo de antecedência. Por quê? Ambientes internos têm limitações. Se for um palco, pode ser que você tenha que obedecer marcações. Se for uma escola, talvez você vai ter que dividir em turmas, porque não vai caber onde foi planejado a sua contação de história, a biblioteca, enfim. Então é bem necessário que você chegue antes. E
Você vai trabalhar um pouco menos a voz, mas sempre é bom, quando você tiver plateias grandes, ter o microfone à sua disposição e a caixa de som. E em ambientes digitais, anota aí a dica. Eu vejo muitos contadores de história em ambiente digital que fazem um lindo cenário ao fundo. Ficam de corpo inteiro. Mas a gente não pode esquecer que no mundo digital as coisas são muito rápidas. Assim como estão assistindo o seu vídeo, já entrou notificação de WhatsApp, já entrou lembrete de aniversário do Facebook, já entrou as notificações do YouTube. E se o seu público se sentir muito longe de você, é capaz de que ele se sinta desconectado e mude a tela. E também, na tela do celular, na tela do computador, o que o espectador vê já é limitado. Ele não consegue ver os detalhes do seu cenário, ele está muito longe. Se você colocar muitos elementos ao seu redor, provavelmente isso vai distrair a sua plateia, a pessoa vai tentar descobrir o que tem no fundo e a atenção direcionada para você e para sua história vai ficar prejudicada. Então, eu sugiro, né, sempre lembrando que o que eu estou ensinando aqui é um apanhado das minhas vivências, dos meus conhecimentos. Talvez outro oficineiro possa te dar outras dicas. Mas eu sugiro para você que você dê preferência à contação de história no ambiente digital que mostre ou da metade da cintura para cima ou nesse ângulo que a gente está tendo a oficina, ombros, braços, mãos. Aqui eu estou na minha biblioteca, mas se eu quiser fazer um cenário, você pode conferir no meu canal no YouTube que cada história é composta de um cenário ou, no mínimo, de uma parede lisa para que possam aparecer os efeitos especiais, né? Mas se aqui fosse uma contação de história, eu teria preparado esses elementos para que vocês se concentrassem apenas em mim, na minha voz, nas minhas expressões faciais e em alguma expressão corporal, que no ambiente digital é muito focado nas mãos, nos braços, na voz e também nos recursos de efeitos especiais, se o seu vídeo for gravado. No ambiente digital, quando você vai gravar para YouTube, Facebook, Instagram e outras mídias, é bom que você saiba em qual mídia você vai postar o seu vídeo, para que você possa escolher o melhor formato de filmagem. Hoje em dia, a maioria dos celulares já filma em HD, muitos até em Full HD. Caso você ainda tenha um celular antigo, mas queira trabalhar nas mídias digitais, queira repartir seu vídeo de forma digital, não fique com medo, né? Não trave por causa da sua tecnologia. Mas se você conseguir baixar um aplicativo que melhore um pouco a iluminação, que você possa colocar um filtro no seu vídeo, sempre é bom, né? Tenha a memória do seu celular sempre atualizada. Limpe as coisas que você não precisa, se você for filmar de celular, né? Mantenha a memória. É importante que você saiba que para armazenar vídeos no celular, será exigido do seu celular uma boa memória. Então, vá limpando aqueles memes, aquelas imagens que você não quer mais, que você já baixou no computador, e prepare o seu celular para que você possa utilizar a memória para a sua produção de contação de histórias. Existem também muitos aplicativos de edição de vídeo. Procure aquele que você se identifica e que você consegue manusear com mais facilidade. Explore os recursos desses aplicativos. É possível você colocar estrelas, balões, GIFs, emojis, letreiros, colocar o seu e-mail, seus contatos de forma animada. Esses aplicativos oferecem
uma gama de recursos muito legais para quem quer contar história de forma profissional ou não nos ambientes virtuais. E hoje, mesmo que a gente continue a contação de palco, mesmo que a gente continue a contação em escola, o nosso próprio público vai para as mídias, vai para as redes sociais, né? Após ver a sua contação de história presencial, se o seu público gostou do seu trabalho, ele vai procurar se você tem um canal no YouTube, ele vai procurar se você está em alguma rede social, ele vai querer ver mais o seu trabalho. Então é importante você se prepare, né, para estar nesses ambientes e saber que o seu trabalho lá na praça, lá na escola, vai ser elaborado de um jeito, mas que o seu público também vai poder chegar e encontrar o seu trabalho gravado num ambiente digital, né? Hoje nós vivemos aí num mundo digital ou, como diz o filósofo Bauman, num mundo líquido, né? Onde a velocidade das coisas está mais acelerada. E também o público jovem, para quem, como eu, trabalha com criança, com jovem, com adolescente, é muito conectado e vai procurar você nesses ambientes. Então, prepare-se. Pessoal, espero que até aqui esteja fazendo, né, sentido para você, que esteja agregando seus conhecimentos e que esse encontro possa aí, para quem já trabalha com isso, enriquecer o seu repertório, a sua bagagem. E vou pedir para vocês, me mandem feedback, comentem, né? Manda um pouquinho também da sua vivência, se você já é contador, contadora de histórias, ou faz esse trabalho de forma voluntária ou profissional. Me manda um pouquinho da sua vivência para eu te conhecer melhor depois nos comentários. Vamos lá, vamos avançando no nosso conteúdo. Como escolher um bom repertório literário? Lembrando, né, que a minha vivência enquanto contadora de histórias é muito ligada à literatura, pois eu também escrevo, né? Escrevo para crianças e para adultos. Tem coisas que a gente não pode deixar passar, principalmente quando trabalhamos com a criança e juventude, que são leitores de informação. Nós, enquanto mediadores, né, de leituras, literatura, a gente tem que nos atentar para alguns pontos. E a importância da contação de história para novos leitores é muito grande. Muitas vezes a criança em casa, a família não cultiva o hábito da leitura, né? Não cultiva contar histórias, por exemplo, antes de dormir, que era uma coisa que antigamente era tão mais comum, né? As famílias se reunirem no momento literário ou na hora de dormir, contar uma história para dormir. Hoje em dia a gente sabe que está tudo mais corrido. Então, muitas vezes, os pequeninos vão ter a primeira interação com a literatura através da contação de história na escola de educação infantil, e aí entra a importância também do educador da educação infantil, tá? Ou mesmo nos primeiros anos de alfabetização, muitas vezes essa criança vai ter esse contato com a literatura através da contação de histórias. Olha que importante, gente. Então, alguns elementos é muito importante que a gente fique ligado. A questão do respeito à gramática. As histórias, todas elas têm valor, né? A gente encontra histórias muito antigas, no caso das fábulas, o caso, né, dos contos de fadas, dos mundos encantados. Mas mesmo essas histórias tão antigas, agora estão sendo reavaliadas, estão sendo revistas, algumas com propriedades e outras críticas nem tanto, né? Mas tudo é evolução, tudo muda. Então, assim, sem fazer juízo de valor sobre uma história ou outra, mas são elementos que são importantes na formação leitora. Esse é um deles. A questão do respeito ao idioma, do respeito à gramática, né? Histórias, livros que contenham erros. Vamos falar do nosso idioma, né, do português.
Mas se você está me assistindo aí de outra nacionalidade, isso também é para você no seu idioma correspondente. Livros que contenham erros de pontuação, erros gramaticais, erros de português, não são obras que eu aconselho trabalhar. Outra coisa que é muito importante, obras que levem preconceito na sua composição. Se esse preconceito não está contextualizado, não é algo que a obra está fazendo o leitor refletir sobre um preconceito, vamos supor, né? Não são obras que eu recomendo. Ou que incitem a violência, principalmente obras para criança, que incitem a violência, que tragam elementos agressivos, violentos, preconceituosos, sem contexto, né? E são coisas que um bom contador de história vai ler aquilo e já vai descartar, né? Uma coisa importantíssima, para você ser um ótimo contador de histórias, seja um ótimo leitor. Mas eu posso assistir as histórias no YouTube, posso assistir as histórias no cinema e depois adaptar para minha narrativa. Pode. Mas quando você lê a história, a sua vivência do conto, daquela narrativa, ela é muito mais intensa, em função de como os pensamentos se processam. Se você for estudar aí a formação do pensamento, hoje a gente não vai conseguir aprofundar aqui, mas o pensamento, o audiovisual, um pensamento assim, enquanto você está assistindo a algo e enquanto você está lendo, a formação do pensamento é diferente, a vivência é diferente. Então, um bom contador de histórias também é um bom leitor. Até porque muitas vezes você vai pegar o mesmo conto escrito de duas formas diferentes, vamos aos contos populares, contos de domínio público, e você vai poder comparar narrativas. E aí se apropriar delas e formar a sua própria narrativa. E isso é bem importante. Quando você está contando uma história, que nem no meu caso, da Estrela Pequenina, do Procura Encrenca, que fui eu mesma que escrevi, eu vou encenar isso a partir da minha própria ótica. Mas quando você é um contador de histórias, que também conta contos populares, que conta contos de domínio público, ou até está contando história a convite de um autor ou de uma autora, é muito importante que você faça a leitura, você vivencie esse conto para poder se apropriar dele e dar a sua narrativa, doar do seu trabalho para esse conto. Então, você sendo um bom leitor, você vai ser um bom contador de histórias também. Outra questão do repertório, não só do próprio livro, mas da sua interpretação. Se conheça, se analise e não passe estereótipos adiante. Isso é um grande elemento da contação de história, é quebrar estereótipos, é desafiar estereótipos, né? Através da contação de história, fazendo quem ele assiste refletir, fazendo quem ele assiste pesquisar sobre aquilo que você contou, sobre aquilo que você narrou, que você interpretou, né? Então, se você vai influenciar através das histórias, não passe estereótipos, preconceitos adiante. E o seu repertório, aquilo que você escolhe para contar, está muito, tenha certeza que mesmo que não seja consciente, seja inconsciente, a escolha do seu repertório está muito ligada às suas próprias vivências. E escolha histórias que façam sentido para você. Que primeiro você se encante com elas. Que aquilo lhe aqueça o coração ou mexa com os seus sentimentos, com suas sensações primeiro. Porque principalmente quem trabalha com criança e com jovem. Se você contar uma história de forma desanimada, por obrigação, o seu público vai sentir. O público infantil é muito generoso, é muito caloroso, mas é muito instintivo também.
E ele vai, através do seu comportamento, saber se aquela é uma história que está te trazendo alegria, que você está contando por satisfação ou não. E as reações automáticas vão acompanhar essas suas sensações. Então, apaixone-se pelas histórias que você conta, acredite nelas para que você possa transmitir isso na sua contação de histórias. Vamos avançando no nosso conteúdo. Aqui eu já dei uma misturadinha no nosso item 4, a contação de história enquanto incentivador da leitura, né? Então, como mediadores de leitura. É isso que eu falei para vocês, pessoal. A gente vai ser um agente transformador nesse sentido, porque muitas vezes o leitor vai ter o contato com a literatura através da contação de história. Estilos de contação de história. Eu pedi licença para 2 contadoras de histórias com quem eu me dou, que eu tenho amizade, para que mostrasse essas fotos delas aqui. Que é a Jujuba Conta História e a Milene Barazete Machado. São contadoras de histórias das quais eu gosto muito do trabalho e que tem um estilo totalmente diferente do meu. Eu poderia nomear vários outros contadores de histórias aqui, mas eu pedi uma autorização para elas, então vou utilizar essas fotos. Por que isso? Quando eu comecei a contar histórias de forma profissional, eu já contava histórias para os meus filhos. Eu sou mãe do Victor e da Elisa, fui mãe aos 18 aos 31, então são gerações diferentes de filhos. Contava histórias para eles nas suas infâncias e também contei histórias de forma voluntária. Mas uma coisa que me afligia é, eu não sabia cantar e nem tocar nenhum instrumento. E conhecia contadores de histórias que faziam tudo isso. Então, por um tempo, eu me travei e não contei histórias por achar que era necessário tudo isso. E aí se misturam os mitos e verdades da contação de história também, junto com os estilos. Presta atenção. Encontre o seu estilo de contação de história. A Milene, por exemplo, ela toca um pandeiro e ela canta muitas vezes. Né? Eu já não sei manusear esses elementos. A Jujuba Conta, a Jussara Carvalho, ela tem um chapéu, da onde ela puxa as histórias desse chapéu. É a marca registrada dela, né? Ela traz as histórias de dentro do chapéu. Existem outras contadoras de histórias que têm antena, ou através do microfone, ou fazem números de mágica. Eu gosto muito de contar histórias com elementos externos também, como pelúcia, brinquedos, algum toque de mágica, né? Pó mágico, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós 3 somos contadoras de histórias profissionais, mas cada uma tem o seu estilo próprio. Eu já as assisti contando história, elas já me assistiram. Aprendemos umas com as outras, porém, cada uma tem o seu estilo próprio. Então, você que está pensando em começar a contar histórias de forma profissional, assista a outros profissionais da área, pesquise, conte histórias para os seus familiares e vai descobrindo o seu jeito. Não existe um jeito certo ou errado de contar histórias. Cada um vai descobrindo as suas referências e vai transformando essas referências no seu estilo próprio. Todos nós somos contadores de histórias. Já contamos histórias aos nossos pais, já dramatizamos o porquê precisávamos tanto ir a uma festa, não é mesmo? Já contamos histórias aos nossos filhos para que eles entendessem a importância do respeito, a importância de nos obedecerem, de se aconselharem conosco. Então, todos nós, enquanto seres humanos, somos contadores de histórias. E se você quer fazer isso de forma profissional, pesquise e encontre o seu estilo de transmitir o seu repertório de uma forma que desperte aí também uma memória afetiva, porque aí a sua contação de história vai ficar na memória do seu público por muito mais tempo. E aí a gente já está entrando aí num dos últimos itens,
que são as histórias enquanto conexões afetivas em um mundo digital. Por que o seu público vai assistir a sua história? Por que ele vai compartilhar o seu vídeo com os amigos? Por que aquela escola vai chamar você enquanto contador de história? E que marca você vai deixar após a sua performance? E mais, você, se tem pais, mães, avós, tios, padrinhos, madrinhas nos assistindo, saiba que a contação de história é um importante elemento afetivo. Sempre nos meus cursos, nas minhas contações de história, eu pergunto: quem aí tem um tio, uma tia, um avô, uma mãe? Quem tem aí uma memória com essa pessoa, dela contando, dela narrando um acontecimento que você nunca esqueceu? Seja um acontecimento do cotidiano, seja uma história de fantasia, né? Ou quem tem aí um conhecido, uma conhecida que quando começa a contar um caos, um conto, todo mundo que está ao redor para ouvir. Eu tenho certeza que se você puxar na sua memória, você vai lembrar de alguém. Muitas vezes um colega de trabalho que sabe contar um acontecimento de forma que a gente dê muito mais risada, ou que a gente fique pensando, ou que a gente fique com algum elemento daquela narrativa aqui na memória. E daqui a alguns anos, algo desperta um gatilho em nós e a gente lembra daquele momento. Quando eu era pequena, a minha mãe tinha o hábito de ler para nós à noite. Só que ela nunca acabava a história na mesma noite. Na hora da grande emoção, onde a mocinha ia beijar o mocinho, ou que a bruxa ia fazer o feitiço, ela parava a história. E só continuava na noite seguinte. E isso despertou em mim a vontade de ir lá olhar no livro, por não me aguentar até o outro dia e ler, nem que fosse aquele pedaço. E com isso, eu comecei a ler aquele pedaço, mais um pouco, e daqui a pouco eu queria me apropriar do livro e lê-lo até o final. Porque também aquilo estava associado àquele momento gratificante com a minha mãe, com o meu familiar. Então, tenho certeza que se você puxar na memória, você vai lembrar de alguém e lembrar, na maior parte das vezes, com carinho e ligado a uma sensação, a um sentimento agradável que fez você não esquecer aquela narrativa. Então, aposte nisso. Conte as suas histórias com emoção, com as sensações, transmita as sensações que você teve ao ler aquela narrativa para seu público. Conte isso também de uma maneira afetiva, se abrindo para o público e se abrindo para a narrativa. Eu tenho certeza que a sua história vai ficar na mente e no coração do seu público por muito mais tempo. E com isso, as suas histórias também vão ser passadas adiante por muito mais tempo. Bom, pessoal, a gente já está se encaminhando ao final do nosso encontro. Espero que para vocês também tenha sido um momento agradável. Eu gostaria de vê-los, poder ver as reações de vocês ao longo do nosso encontro, mas nós estamos nesse mundo digital. Então, assim, elementos que você pode agregar na sua contação de história, seja o ambiente que for. Pelúcias, de repente pelúcias dupla face, fantoches, tiaras, saquinho surpresa, bonecos. Você pode usar maquiagem artística, brilhosa, batons com cores diferentes, né? Tiaras, né, como eu já falei para vocês. Existem N elementos que você pode utilizar e agregar nas suas histórias, né? Alguma pelúcia que você tenha na sua casa, que você possa, né, tá ilustrando aí algum conto, que converse com o conto que você está levando para o seu público. E cuidado na hora de utilizar histórias de outros autores e autoras. Peça permissão. Se não for um conto que já tenha caído em uso público, né, em domínio público,
Se for um conto escrito por outra pessoa, ou mesmo que já foi narrado por outra pessoa, né? A pessoa pode não ter publicado, mas aquele conto é de autoria dela. Peça permissão. Aí, temos sim direitos autorais a serem respeitados. Quando eu digo a gente precisa se apropriar das histórias, não significa fazer como se aquilo fosse nosso, mas sim dar voz e cor àquela narrativa conforme o nosso estilo. Porém, lembrando que se você vai contar uma história de um outro autor ou autora, referencie o autor ou autora. Se você vai mostrar o livro e aquele livro é ilustrado, referencie o ilustrador. Se você vai contar essa história de forma profissional, peça permissão ao autor da obra. Ele pode ter uma outra visão que não seja que ele está sendo homenageado. Ele pode não querer que a história seja contada por outra pessoa que não seja ele mesmo. E se você admira aquele autor ou aquela autora, é um ótimo momento de você conversar com a pessoa que você admira, dizer isso para ela, o quanto você admira aquele conto, aquela obra, aquele livro, né? E que você quer transmitir aquela história, aquela narrativa, aquele reconto para outras gerações, para outros públicos. Então é a hora de você trocar essa experiência com o autor ou a autora que você admira. Então sempre peça, eu aconselho que se peça por escrito, né, que se mande um e-mail, no mínimo um WhatsApp, para que você tenha o registro dessa permissão e espalhe histórias por aí. Espalhe encantamento, encante-se e conecte-se a outras pessoas através dessa arte maravilhosa que é a arte da contação de histórias. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por ter me acompanhado até aqui, que esse conteúdo faça a diferença para você no seu dia a dia, na sua profissão, se você for um contador de histórias profissional. Muito obrigada, muitas e boas histórias para você. A gente se vê.